Vamos começar pelo aspecto jurídico, pelo aspecto político. Parte do jurídico, o Pedro Teixeira já nos ajudou a entender aqui um pouquinho. A ideia agora é entender o seguinte, o Supremo Tribunal Federal tem tomado algumas decisões, como essa que a gente está tratando aqui de Flávio Dino, que tem ajudado, de forma direta, inclusive, o governo Lula, o presidente Lula. A Juliana Lopes já está aqui comigo. Juliana, bem-vinda, boa noite, quase boa noite, né? Já passa das 18 horas. Você vai ajudar a gente a entender como essa decisão, eu chamei a atenção agora há pouco na abertura da Hora H, aconteceu recentemente uma coisa muito parecida, né? Uma decisão do Supremo que evita que o presidente Lula se exponha na necessidade de um veto ou um enfrentamento direto com o Congresso Nacional. Tem alguns assuntos que, inclusive, estão ali, né, rondando o gabinete do presidente Lula. Vamos lembrar do aumento do número de parlamentares, né, de deputados. E não é momento, a gente vai falar, inclusive, hoje sobre um jantar que Lula teve com líderes partidários, não é momento para se afastar do Congresso, é ano eleitoral. Bom, a gente separou aqui, Thaís, uma série de assuntos, né, que acabaram sendo judicializados. E aí, num movimento muito parecido, a decisão passa a ser do Supremo Tribunal Federal. Ou o governo pode tomar uma decisão depois de um debate ter sido feito pelo plenário ou pelos ministros de maneira monocrática, mas isso facilita a vida do governo, né? A gente trouxe aqui penduricalhos ilegais, que é essa o caso de hoje, né? de hoje. Tem toda a questão envolvendo emendas parlamentares, quando o Flávio Dino cobrou mais transparência, acabou tirando das mãos ali do Executivo uma decisão que já havia sido articulada dentro do Congresso Nacional. Rapidamente aqui, essa jabuti das emendas foi agora, gente, no final do ano. Apareceu, jabuti é aquele jargão que a gente usa de um dispositivo de uma lei que fala de um outro assunto e acaba trazendo ali uma novidade. Esse jabuti das emendas foi no final do ano, apareceu na lei, se não me engano, na lei orçamentária, e para o presidente Lula não precisar vetar e não precisar entrar num embate com o Congresso Nacional, o Flávio Dino cancelou esse jabuti. Tomou uma decisão. A gente acompanhou todo o trâmite da desoneração da Folha, né, que tratava também de uma relação do governo com o mundo das empresas, né, bastante delicado, mas teve uma decisão da Justiça sobre isso, do Supremo Tribunal Federal, facilitando, e aumento do IOF, né? Alexandre de Moraes, que foi contra um movimento orquestrado pela oposição e acabou encarando esse assunto antes do governo. Então, uma série de assuntos que acabam sendo judicializados e facilitam o governo. Vou lembrar de uma fala do presidente Lula numa entrevista no ano passado, ali em julho, em que ele claramente falou, olha, sem o Supremo Tribunal Federal eu não governo aqui no país, né? Dependo, já que não tenho voto no Congresso, dependo de decisões da Suprema Corte. Já de hoje tem uma avaliação do mundo político que é muito clara. Acaba distribuindo esse peso dos supersalários e dos penduricalhos para os três poderes. Cada um vai ter que olhar para si e vai ter que cortar na carne, e alivia bastante o peso de uma decisão que poderia ficar só para o Executivo contra o Legislativo. Tudo ao mesmo tempo, e não é coincidência, a gente teve um jantar do presidente Lula com os integrantes ali do Congresso Nacional, com o Hugo Mota, né, tentando fazer... Ah, mas não dá spoiler não dá spoiler não, porque a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A gente vai trazer detalhes, mas só para mostrar que tudo isso tem a ver com uma necessidade de estar bem com os poderes no ano eleitoral também.